A entrevista de emprego é uma das etapas mais esperadas e mais tensas do processo seletivo. É o momento em que o entrevistador faz perguntas ao candidato para entender melhor a sua experiência, o seu perfil profissional, seus conhecimentos e ainda o seu interesse pela empresa em questão. E é também o momento de tirar dúvidas sobre o currículo do profissional. Só que nessa hora muitos candidatos ficam sem saber o que dizer, né? Mas para explicar para a gente todo esse processo, como se dá bem na entrevista, a gente está recebendo no Notícias do Bem dessa segunda-feira a Carolina Ziviani, que é especialista em RH. Carolina, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Notícias do Bem. Sempre bom te receber para a gente conversar a respeito desses temas que são tão importantes, fazem parte do nosso dia a dia, né? Boa tarde, tudo bem? Obrigada mais uma vez pelo convite. Imagina, é sempre bom demais te receber aqui. Bom, vamos começar do começo, né? Quer dizer, quando a gente recebe a informação de que nós passamos pelos estágios iniciais e vamos para uma entrevista, o coração já fica batendo mais forte, né? Verdade, verdade. É bom aproveitar esse primeiro contato, né, da empresa contratante ou da consultoria para poder pesquisar um pouquinho mais sobre a empresa, né? Pesquisar um pouco sobre a história, o posicionamento estratégico, nicho de mercado, onde ela quer chegar. Isso é muito importante para o profissional poder avaliar também se ele quer fazer parte, né? Assim, se é algo ali dentro daqueles valores praticados que tenha o match, né? Nós falamos na área, assim, que é aquele encontro, né? Assim, dos valores da organização e os valores praticados pelo profissional. Um dos grandes motivos hoje dos desligamentos realmente aí não a capacidade técnica, mas a diferença, né, comportamental, incompatibilidade comportamental que acontece. Então é bom aproveitar aí esse primeiro contato para já pesquisar um pouco sobre a empresa na qual você poderá fazer parte. Carolina, e é um erro muito comum ainda o candidato chegar para a entrevista sem saber absolutamente nada a respeito da empresa, por exemplo? Infelizmente, temos aí hoje o benefício da internet, né, onde todas as informações são fáceis de encontrar, mas ainda hoje é comum o profissional chegar numa entrevista sem conhecer o mínimo aí sobre a empresa, né? Isso acontece realmente. Isso pode ser perigoso na hora da seleção, com toda certeza. Agora, tem alguns aspectos que são importantes já a partir da chegada, né, desse entrevistado, com relação à postura, até com relação à roupa que ele está usando. Eu queria que você, como especialista em RH, contasse para a gente, né, quais são os critérios que se levam em consideração e como são feitas essas observações além do currículo, né? Porque o currículo não está lá, mas fora currículo, o que se olha numa entrevista? Inicialmente, quando é convocado para uma entrevista, seja online, hoje é muito comum, né, a entrevista aí via algumas plataformas virtuais que permitem esse contato inicial. Além da entrevista online, a entrevista presencial, é importante não atrasar. Se for uma entrevista online, verificar a questão da conectividade, se o ambiente onde você vai conversar com o profissional ele vai ser silencioso, né, se vai ter alguma interrupção. E com relação à aparência, tanto na entrevista online quanto na entrevista presencial, é importante ficar atento aí à vestimenta, as mulheres e os homens. Apesar de hoje algumas empresas não trabalharem aí com aquele vestuário formal, né, de calça social, camisa, etc., é importante observar sempre a roupa, né, que você vai usar, aí, tanto numa entrevista online quanto presencial. Isso é muito observado ainda, né, esse cuidado com a aparência. Tem outras questões importantes que a gente já ouviu falar muito a respeito disso, mas queria que você explicasse um pouco mais. Por exemplo, a questão do gestual durante a entrevista, falar de mais, falar de menos. Quais são as orientações que você pode passar para a gente? Com relação a gesto durante a entrevista, é importante hoje em dia tomar muito cuidado com a distração do celular e qualquer outro objeto, né, assim,
com relação também à postura, o gestual, é importante sempre perguntar as dúvidas, sanar as dúvidas ali no momento da entrevista mesmo. Prestar atenção na mensagem que está sendo passada pelo recrutador, pelo consultor, enfim, sanar todas as dúvidas com relação à rotina, horário de trabalho, localidade, vínculo, todas as perguntas são interessantes de fazer ali naquele momento, né? E é muito importante, como ali no momento da entrevista, o que está escrito no currículo vai ser verificado, é importante não omitir ou não aumentar nenhuma informação, né, nesse documento. É importante não mentir, né, ou não colocar ali informação que não seja real, né, no currículo. É verdade. E essa questão do currículo também é uma questão importante, porque cada vez mais os currículos precisam ser objetivos, né, Carolina? Não adianta fazer um currículo de 5 páginas que os contratantes não vão prestar atenção em tudo aquilo, até porque tem algumas experiências que não precisam ser colocadas, né? Exato. O currículo ele deve ser sempre objetivo, as informações colocadas ali de maneira que fique fácil, né, entender a trajetória daquele profissional, a experiência, a formação, todas as informações relevantes aí para o cargo que vai ocupar. Hoje em dia é muito utilizado o currículo no formato infográfico, né, ele é cheio aí de cores, gráficos, etc. Mas ainda não abrimos mão aí do formato tradicional, né, do currículo, que tem lá os dados pessoais, os objetivos, experiência, formação, tudo numa sequência para que não falte aí nenhuma informação essencial para o recrutador. E o currículo, lembrando aí, o ideal é que seja de até 2 páginas. É verdade. E aí, hoje, a gente sabe que tem muitas empresas que já, a partir do momento da chegada do currículo, observam também as redes sociais dos candidatos, né? As redes sociais passaram a ser uma fonte de informação importante também a respeito da vida, a respeito de valores, a respeito de uma série de coisas que dizem respeito ao candidato. E aí, quando ele vai para a entrevista, tudo isso acaba fazendo parte da conversa, né? Exato. A rede social muito indicada aí para quem busca uma recolocação, né, para quem gosta dessa visibilidade ao LinkedIn, que ele é muito interessante. É uma rede, na verdade, estruturada, né, para objetivos profissionais. Mas as outras redes sociais, elas também são utilizadas aí para verificar informações sobre o candidato. Eu sugiro evitar assuntos polêmicos, postagens com relação a algum posicionamento aí que não vá de encontro com a sua área de atuação, ou enfim, com as empresas onde você almeja uma colocação, né, para que não te prejudique realmente. Porque uma vez que está ali na rede, né, qualquer pessoa pode acessar, incluindo um recrutador ou um futuro gestor, né. Uhum. Isso realmente é bem delicado, esse assunto, e é muito importante sim, prestar atenção na forma como você interage, né, nas redes sociais. É verdade, que apesar da rede social ser o seu espaço, ou ser um espaço pessoal, né, ser um espaço que você tem para que você possa colocar, enfim, as suas experiências, as suas fotos, enfim, tudo isso acaba mostrando efetivamente também um pouco da sua vida e um pouco das suas crenças, enfim, das suas atitudes. Então tudo isso acaba sendo levado em consideração hoje, até porque o que a gente acabava descobrindo no passado de uma maneira mais demorada no dia a dia, hoje é só acessar a rede social que a gente sabe a vida toda da pessoa, né? Exato. Principalmente, assim, um alerta, né, aos mais jovens, aí, as gerações dos anos 2000, tomar muito cuidado aí com o que é postado, né, nessas redes. Com certeza. Tem algumas... Pode falar, desculpa. Não, pode terminar. Não, é só concluindo esse alerta mesmo, assim, até com as redes sociais que vêm surgindo, né, as empresas não deixam de dar uma
uma olhada e tudo, que é como você falou, é uma forma da empresa ter acesso a informações que antes ela levaria um tempo, ou demandaria um tempo maior, inclusive, de entrevista para poder conhecer um pouco mais, né? É verdade. O nervosismo faz parte desse processo, né, Carolina? E acho que é natural. Agora, de que maneira a gente consegue controlar um pouco esse nervosismo na hora de ir para a entrevista, ou na hora que a entrevista começa? Porque esse nervosismo pode prejudicar, inclusive, um bom candidato, né? Pode. O nervosismo pode sim, porque geralmente quando a pessoa fica nervosa, ela acaba esquecendo, né, alguma informação importante ali para falar no momento da entrevista. Mas uma forma de conseguir assim lidar com esse nervosismo, né, seria realmente o profissional ele se conhecer bem, conhecer com relação aos seus valores, às suas capacidades, né, o que ele pode contribuir com aquela empresa que ele almeja uma vaga, saber responder as perguntas do recrutador de forma objetiva, que ele evite aí respostas confusas, muito evasivas, e para que não fique ali uma impressão de descredibilidade, né, daquele profissional. E o objetivo todo da entrevista, assim, é conhecer um pouquinho sobre aquele profissional. Eu falo pouquinho porque são poucos minutos, né, assim, sei lá, no máximo 1 hora uma entrevista, né, ou bem menos do que isso. É pouco tempo para você conhecer o profissional. Então, que ele aproveite da melhor forma possível esse contato com o recrutador ali, dando as melhores respostas, né, evidenciando o que ele tem de melhor e o que ele pode contribuir, né, na empresa onde ele deseja aí fazer parte do time. Tá certo, Carolina. Vale a pena fazer um teste antes em casa, ensaiar com a família, com os amigos, ou não? Porque às vezes a gente pode ir muito bem com uma pessoa com quem a gente tem mais intimidade e depois na hora a gente vai acabar ficando nervoso do mesmo jeito. Olha, eu acho muito bem-vinda a simulação, sim, de entrevista, mas sugiro fazer com o profissional da área, porque acaba que pessoas próximas, como amigos, familiares, de repente não tem aí a experiência, a expertise, a competência técnica para poder pontuar o que poderia ser melhorado de fato, né, no discurso ali do profissional. Mas é possível fazer simulação, sim, é bem interessante. Sempre ajuda, né? Carolina, queria que você deixasse seus contatos para a gente. Quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho também, redes sociais, enfim, fique à vontade aí para compartilhar com a gente. Sim, eu vou deixar o meu telefone de contato também, o WhatsApp. É o 31 98821 5510. Muito bem, tá aí na tela então, 31 98821 5510. Carolina, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Notícias do Bem. Obrigado pelas dicas, né, pelas orientações. Volte sempre um prazer te receber. Obrigada, boa tarde.